Amigos, a filosofia é a base de toda a teoria política séria. É ela que nos permite ultrapassar as aparências e alcançar a estrutura profunda dos acontecimentos. E é com esse espírito que hoje eu proponho que tentemos compreender um paradoxo que inquieta a sociedade brasileira. Por que é que os atuais comandantes militares continuam apoiando um governo que, dia após dia, corrói os alicerces da nação? Bem, antes de seguir, eu quero agradecer o imenso interesse pelo nosso e-book, o Filosofia ao Alcance de Todos, que está disponível aqui no link ao lado por R$ 49. A sua aquisição, além de fortalecer o pensamento crítico em tempos sombrios, é um apoio direto ao canal. Por isso, eu peço aos que não compraram que comprem, por favor. A resposta ao paradoxo que buscamos não é simples, mas pode ser construída a partir de um encadeamento lógico de fatos históricos analisados à luz de princípios filosóficos. E é aí que entra a contribuição de dois grandes pensadores. Mário Ferreira dos Santos, brasileiro com obra monumental pouco conhecida e sua filosofia concreta, e de Baruch Spinoza, o famoso racionalista, e seu conceito de conatos. Diferente da lógica meramente formal, que se contenta com relações abstratas entre símbolos, a filosofia concreta de Mário parte da realidade, da totalidade viva dos fatos e exige coerência entre o pensar, o ser e o agir. Já o conceito de conatos de Spinoza é a tendência de todo ser a se perseverar em sua existência. Uma pulsão natural de permanecer que, em linguagem moderna, encontra eco até mesmo na lei da inércia. Todo corpo tende a uma inclinação inata para continuar a existir e se aprimorar, e, desse modo, luta por sua autopreservação. Bem, vamos começar com os fatos históricos. A fase que antecedeu o regime militar de 1964 legou ao país um destacado corpo de pensadores militares organizados em torno da Escola Superior de Guerra. Dali emergiu a Contra-Revolução Anticomunista de março de 64 e, com ela, a Doutrina de Segurança Nacional, que deu norte estratégico ao país e sustentou décadas de crescimento e estabilidade. Mas os militares cometeram logo em seu primeiro ciclo um erro estratégico capital. Eliminaram as lideranças civis de direita e centro e perderam a oportunidade de restabelecer o processo democrático ao final do governo Castelo Branco. Esse gesto mutilou a base de sustentação civil do regime e deixou a direita brasileira órfã de expressão popular autêntica. Um segundo erro foi permitir que a esquerda, derrotada militar e politicamente, inspirada por Antônio Gramsci, ocupasse os espaços simbólicos da sociedade: universidades, cultura e mídia. Sem resistência, ela venceu a guerra da comunicação, moldou o imaginário coletivo e reescreveu a história, inclusive a do próprio regime militar. Além disso, ao relegar o poder intelectual a segundo plano, privilegiando a tecnocracia, os militares deixaram ainda de formar novos pensadores, capazes de dar continuidade e sustentação doutrinária à ideologia e anticomunista vigente. Nesse ponto, confirmou-se o que lembrava Olavo de Carvalho. O mais importante dos poderes é o intelectual, o poder de convencimento. Os militares conservaram apenas o poder econômico e o poder militar, que permitem, no máximo, o controle imediato do presente. Mas sem o domínio do poder intelectual, não é possível formar a consciência de futuras gerações e nem de preservar a legitimidade no imaginário social. E assim, inevitavelmente, abriu-se caminho à decadência do regime no médio e longo prazos. Veio então o terceiro erro: a perda do controle da escolha do sucessor para o período de transição. A candidatura de Mário Andreasa foi sabotada dentro da Arena, o partido de situação, e a vitória de Paulo Maluf contra a vontade dos próprios militares desencadeou a derrocada final da hegemonia fardada. Mário Andreasa representava a continuidade dos ideais da Revolução de 64. Um democrata visionário, era revolucionário de primeira hora, homem de Estado, gestor de grandes obras de infraestrutura e símbolo vivo da doutrina de combate ao subdesenvolvimento. Em contraste, Paulo Maluf personificava a degeneração típica do fisiologismo e do patrimonialismo do Brasil histórico. Um político corrupto, herdeiro do pragmatismo cínico de Adhemar de Barros, como ele, ex-governador de São Paulo, famoso pelo lema "rouba, mas faz". A escolha de Maluf não apenas quebrou a unidade interna dos militares, mas também destruiu sua crença na política civil como meio de mudança.
e ainda transmitiu à sociedade a imagem de que a moral revolucionária fora substituída pelo oportunismo vulgar da velha política brasileira, combatida pelos militares com a admiração da população desde o tenentismo. Essa escolha desastrosa fraturou o próprio partido da situação, levando as principais lideranças políticas a migrarem para a oposição. Esse deslocamento alterou o equilíbrio de forças e acabou determinando a vitória de Tancredo Neves, um político habilidoso de longa trajetória que vinha das fileiras da esquerda e soube capitalizar a insatisfação tanto da sociedade civil quanto das elites políticas desencantadas com os rumos do regime. O quarto erro dos militares, já no regime de transição, presidido por José Sarney, foi permitir que a elaboração de uma nova Constituição ficasse a cargo do turno congressista da ocasião, em vez de ser conduzido por uma elite intelectual escolhida por instrumento específico e legitimador. E dessa forma, o processo foi liderado por políticos de esquerda que imprimiram ao texto constitucional seus próprios interesses e visões ideológicas, sem qualquer preocupação quanto à continuidade dos valores que haviam norteado a bem-sucedida doutrina de segurança nacional. O resultado foi uma carta fragmentada, sem consulta popular, repleta de contradições e de dispositivos que, em vez de fortalecerem o Estado, abriram espaço para a fragilização institucional e para a ascensão definitiva da hegemonia da esquerda no campo político. O quinto erro foi a política de retorno apático aos quartéis. Com a redemocratização, os militares passaram a se afastar, não apenas da política partidária, mas da grande política, aquela que lida com os grandes temas e com o destino da nação. E, em nome de uma tecnocracia inócua, baniu-se a formação filosófica dos currículos dos oficiais, privilegiando-se apenas as ciências exatas. A consequência foi a formação de quadros obedientes, técnicos, mas sem densidade reflexiva. Nos anos dos governos de esquerda, dois vetores acentuaram ainda mais essa deformação. Primeiro, a padronização rígida nos critérios de promoção, que destruiu o valor da liderança natural em prol da burocracia impessoal. Segundo, a progressiva flexibilização moral dos comandos militares, que passaram a aceitar normas e imposições do executivo que renegavam os valores tradicionais morais, cernes da Revolução de 64, em nome de uma ilusória pacificação nacional. Bem, expostos esses fatos históricos, o que é que a lógica concreta de Mário Ferreira dos Santos nos permite inferir? A verdade não é apenas uma adequação entre a mente e a coisa, mas entre a mente, a coisa e o agir. Uma doutrina só é verdadeira se ela se traduz em ação coerente. Portanto, um pensamento que entende a destruição da nação, mas se curva ao comodismo institucional, é logicamente falso. Ele contradiz a si mesmo. E é esse o estado atual da mentalidade militar dominante, um pensamento estéril, separado da ação. Mais do que covardia, trata-se de uma mutilação lógica. A classe militar foi treinada por décadas a obedecer à letra morta das instituições e não ao espírito vivo de sua substância formadora, a pátria. Sem formação filosófica, perdeu a capacidade de valoração dos conceitos de justiça, verdade e bem comum. Tornou-se vítima de um reducionismo tecnocrático que só enxerga procedimentos, mas não enxerga fins. E o que é que o pensamento de Baruch Spinoza nos apontaria? Quando observamos as Forças Armadas brasileiras, causa espanto perceber a ausência dessa vontade mínima de sobrevivência institucional. Diante de um projeto político claro, encarnado por Lula, Dirceu e sua caterva, cujo objetivo declarado e reiterado é o enfraquecimento e até a extinção das Forças Armadas, seria lógico esperar uma reação orgânica, um instinto de preservação. No entanto, prevalece a passividade. A falta de conatos dessa energia pulsátil que garante a continuidade do ser revela não apenas uma crise política, mas uma verdadeira falência existencial da instituição, que parece incapaz de se mover sequer em favor de sua própria subsistência. E assim, chegamos ao presente. Mesmo diante de um quadro de destruição institucional, de desprestígio planejado das Forças Armadas, de sucateamento operacional, de degradação de sua missão fim
de defesa nacional e de um alinhamento geopolítico suicida contra os Estados Unidos em favor de regimes totalitários e de organizações terroristas, os comandos militares seguem paralisados, como que prisioneiros de uma armadilha lógica. Acreditam que defender a legalidade formal é o mesmo que defender o Estado ilegítimo, que destrói a nação. Esquecem que há momentos na história em que a legalidade se torna o disfarce da tirania. E o dever moral, nesses casos, se torna em desobediência ilegal, mas lúcida e legítima. Mário Ferreira diria que essa contradição entre o real e o agir é a marca de uma lógica invertida. Quando o pensamento não se traduz em ação coerente, instala-se a falsidade prática. E essa, cedo ou tarde, conduz à ruína inevitável. Pois todo sistema que renuncia à verdade do agir, ainda que se sustente por algum tempo na força ou na aparência, está condenado a dissolver-se em sua própria contradição. Já Spinoza diria que nada é mais contrário à razão do que um ente abdicar de sua autopreservação. Nesse sentido, a passividade das Forças Armadas diante de um projeto que visa seu enfraquecimento e até sua extinção é mais do que uma falha política, é um suicídio ontológico. A filosofia, quando bem entendida, não é um passatempo, é bússola. E a ausência dela, especialmente entre os que empunham armas, não apenas explica a decadência, mas a acelera. Devido ao apoio a esse governo ilegítimo, o desprestígio das Forças Armadas é enorme e cresce a cada dia junto à população. A dúvida que corrói os corações patriotas é inevitável. Seriam os generais melancias, verdes por fora e stalinistas vermelhos por dentro? Ou seriam apenas cabaças, oportunistas, verdes por fora e ocas por dentro? Incapazes de qualquer densidade moral, já destituídas do amor à pátria e até de si mesmos. O tempo da lucidez se esgota e a tormenta já se abate sobre a nação. Acorda, Poliana.